Seja bem-vindo, bem-vinda a este nosso culto online, transmitido pela Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Aurora. Celebramos este culto em nome do nosso Trino Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero saudar você com a palavra bíblica, palavra esta de 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 9, que nos diz: O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que esta palavra também nos acompanhe, nos direcione ao longo deste culto. Eu quero te convidar, assim como estamos, para termos um tempo de oração. Deus amado, eu te agradeço por essa oportunidade de culto que tu nos dás. Te agradeço também por tua palavra, que mais uma vez nos anima, nos inspira, que tu possas nos abençoar por meio dela, que tu possas falar a nós por meio dela e que tu possas dar entendimento dessa palavra. Abra o nosso coração, os nossos ouvidos para essa palavra, que nós possamos recebê-la com alegria, com entusiasmo e que tu nos ajudes também para praticarmos essa palavra em nossa vida. Oramos assim em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Quero convidar você para ouvir um hino, também ouvir a história bíblica das crianças logo mais. Se ao teu lado estou
Oi, Lia. Oi, Zé. Crianças, hoje a Lia vai nos contar uma história que se encontra em Mateus 17, 24 a 27, que é como pagar o imposto. Certo dia, Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e mal deu tempo para procurarem lugar para se hospedarem. Ainda cansados de uma longa caminhada, os cobradores de impostos já bateram em suas portas para a cobrança do imposto. Pedro não tinha nenhum dinheiro e agora, como vou pagar o meu imposto? Como vamos fazer? Dizia Pedro, todo preocupado, porque naquela época, quem não pagava seus impostos direitinho iria preso na mesma hora. Mas, desta vez, até os cobradores foram bonzinhos. Deram alguns dias para que conseguissem o dinheiro. Jesus, bem tranquilo, disse para Pedro: vá até o lago, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Pedro obedeceu a Jesus e foi até o lago. Logo, Pedro conseguiu pegar um peixe. Pedro voltou para a hospedaria, correndo e bem feliz para dar a notícia a Jesus. E depois foi ao encontro dos cobradores de impostos e pagou tudo o que Jesus e ele deviam. Viram, criança, como é bom conversar com Deus sobre nossas necessidades, mas é importante obedecê-lo, assim como Pedro fez. Deus está sempre disposto para te ajudar. Ele lhe dará tudo que precisas. Mandará mensagens através de pessoas para que você vá em busca do que precisa para suprir suas necessidades. Quer dizer, crianças, buscar é ir à igreja, ir ao culto infantil e estudar com seus pais em casa sobre a palavra de Jesus. Não é, Bia? Sim, Zé! E para vocês, crianças, um forte abraço do Zé E da Lia! Beijo! Beijo! Tchau! Compartilho com você a palavra bíblica de Atos, capítulo 4, versículos 5 a 12. Atos 4, 5 a 12, que nos dizem assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo
e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. É que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Até aqui a nossa leitura bíblica. Que Deus nos conduza e direcione também a pregação de sua palavra. Nós já nos aproximamos cada vez mais do dia 31 de outubro, dia onde nós lembramos da Reforma Protestante, um dia especial para nós. Isso ocorreu já faz 504 anos, isso mesmo, 504 anos, já faz bastante tempo, mas é algo ainda que se torna bastante necessário e atual, também para a realidade que nós enfrentamos hoje. Junto com a reforma, nós temos 4 pilares nos quais nós queremos focar a nossa atenção neste culto, nessa pregação. Eles têm como ponto de partida a crítica a uma igreja corrompida, uma igreja afastada dos princípios bíblicos, dos ensinamentos de Cristo. E Lutero faz essa crítica muito forte à igreja. E a partir dela se constrói esses pilares, que nós entendemos ser relevantes e importantes para dentro de uma igreja que se entende sempre necessária estar em reforma. O primeiro pilar que nós queremos analisar e conversar é o pilar que se chama somente Cristo, solus Christus. Lutero resgata o ensino bíblico da centralidade de Cristo como único fundamento da nossa fé e da nossa salvação. Somente Cristo salva, somente Cristo salva, somente Cristo perdoa, somente Cristo nos conduz à comunhão com Deus. O ser humano, ele não tem forças, ele não tem recursos para salvar a si mesmo por meio das suas obras, por meio dos méritos que ele faz, méritos pessoais. Por si só, o ser humano, na verdade, é escravo da corrupção, escravo da perdição, escravo do pecado. E Jesus Cristo, por causa do mal, por causa do pecado, no qual o ser humano se encontra, ele morre em nosso lugar, ele cumpre toda a lei, ele paga todo o preço. E Lutero coloca no centro da fé somente Cristo, e a cruz tira do ser humano todo o poder, toda a pretensão de fazer a salvação passar por imagens, santos, promessas, obras nossas. Ela está centrada em Cristo. Quanto a isso, o reformador nada inventou, apenas chamou a atenção para aquilo que sempre esteve registrado na Bíblia, nas nossas sagradas escrituras. Lembro uma passagem que aponta justamente isso, aponta para a centralidade de Cristo. Ela se encontra num versículo que nós ouvimos agora há pouco, de Atos 4, versículo 12, que diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe homem, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A partir desse texto bíblico, nós percebemos a centralidade da nossa fé em Jesus Cristo. Um segundo pilar que nós queremos observar é somente a fé, sola fides. Se a salvação é realizada somente por Cristo, então também é verdade que podemos alcançá-la somente pela fé.
e não pelas nossas próprias obras, pelos nossos méritos. Não precisamos conquistar o favor de Deus. Deus já manifestou o quanto Ele nos ama, já manifestou isso ao enviar o seu Filho para este mundo. Ele nos perdoou, nos salvou, nos reconciliou consigo mesmo, não cobrando de nós, seres humanos, né, pelas nossas injustiças, pelo nosso pecado. Tudo isso pode ser aceito como um presente de Deus. É um presente que Ele nos concede por meio... É um presente que Ele nos concede por meio da fé. Libertos dessa escravidão do pecado, nós podemos servir a Deus e servir também ao nosso próximo. E é disso que o Lutero fala quando ele afirma em Romanos, a partir de Romanos 1,17, somos livres de tudo e somos servos de todos. Somos livres de tudo e somos servos de todos. Nesse sentido, o texto de Romanos 1,17 é fundamental. Quando Lutero entende essa questão, quando ele lê que o justo viverá pela fé. O justo viverá por fé. Ou seja, Deus nos justifica, nos torna justos, não por nós, não pelas nossas ações, não pelos nossos méritos, mas pela ação de Cristo em nosso favor, que é abraçada por nós por meio da fé. Deixemos Lutero falar. No sola fide, somente a fé, está implícito que a salvação depende totalmente da atividade de Deus e que não é condicionada de modo algum pela ação do ser humano. Está no livreto Conversas com Lutero, na página 226. A fé também é um presente que Deus nos concede. Fé que crê em Cristo e na obra salvadora dele. Onde nós temos relatado isso, entra o terceiro pilar. Somente a Escritura, sola Escritura. Na época do Lutero, se ensinava que a tradição da igreja, que a autoridade do Papa era tão ou mais importante que a Bíblia. Por isso Lutero dá ênfase para a Bíblia, para as Sagradas Escrituras, ensinando que somente elas podem levar para o caminho da salvação por meio de Jesus Cristo. É na Bíblia que nós vamos ler, saber de tudo isso. Nenhuma lei, nenhuma tradição, nenhuma convenção humana, nem mesmo a igreja está acima da Bíblia, está acima das Sagradas Escrituras. Ela é central para a continuidade da comunidade cristã. É dela que a comunidade deve se alimentar e é nela que ela deve basear as suas ações. Coerente com o seu ensino, então, Lutero também traduz a Bíblia, para o alemão, para a realidade ali do seu contexto, a fim de que as pessoas, que todo o povo pudesse ter um acesso mais fácil às Sagradas Escrituras. E a recente invenção da imprensa, lá na época do Lutero, com os tipos móveis, fez com que também a Bíblia pudesse se popularizar mais, permitindo que as pessoas fossem mais bem orientadas, fossem mais bem instruídas na fé. Antes do Lutero, por exemplo, a Bíblia em latim, que poucos inclusive sabiam ler, ela custava em torno de 360 florins, que era a moeda da época. E as mais elaboradas ainda custavam muito mais que isso. Mas o Novo Testamento, que Lutero traduziu primeiramente, era vendido por 1,5 florim, uma
uma diferença muito grande, né? De 360 florins para 1,5 florim, ou seja, era bem mais acessível para as pessoas. Apesar das divergências entre reformadores da época, né? Todos concordavam com a centralidade também na palavra de Deus, né? A certeza de que a Escritura é a fonte de revelação da vontade de Deus, onde nós aprendemos, onde nós alimentamos a nossa fé baseada em Jesus Cristo. E por último, o último pilar, somente a graça, sola gratia. Vivemos num mundo onde sabemos que tudo é pago, tudo é conquistado, nós precisamos fazer por merecer. Nada é de graça. A gente até brinca, de graça só injeção na testa. E olhe lá, né? Essa mentalidade, no tempo de Lutero, tinha sido transferida também para as coisas de Deus. A salvação devia ser conquistada, comprada mediante o pagamento de indulgências, cartas de perdão oferecidas pela igreja da época. Lutero se voltou contra essa prática e fez isso um fundamento no qual expomos na centralidade de Cristo, da fé e da Sagrada Escritura. A Escritura é um instrumento que Deus usa para nos conduzir à graça de Deus, ou seja, para a compreensão de que a salvação não é um mérito humano, não é um mérito que nós conquistamos. Ele é um presente de Deus, dado por meio de Cristo e recebido pela fé. Isso é graça, é de graça, é um presente de Deus. Isso foi algo assim realmente revolucionário no tempo de Lutero, né, no tempo do Reformador. Não há mais salvação por iniciativa humana, nem por méritos próprios alcançados, né, pela observância de leis, regras estabelecidas pela igreja ou por pagamento propriamente dito. A salvação é iniciativa de Deus, realizada por meio de Cristo. Sobre isso, Lutero dizia assim, também naquele livreto Conversas com Lutero, né, agora na página 224, entendo que o pecador é justificado somente pelo amor, pela misericórdia e pela graça de Deus e nada mais. A graça de Deus me livra da culpa, do poder e da presença do pecado. De certa forma, tudo isso que Lutero ensinou, que ele pregou, está resumido numa só passagem bíblica. Lá em Efésios 2, 8 e 9, nós podemos ler assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A intenção de Lutero era chamar de volta a igreja, as pessoas, para uma fé autêntica, verdadeira, centralizada em Jesus Cristo, fundamentada na palavra de Deus, confiante na graça de Deus recebida em fé. Nós, como igreja, acreditamos também nessa proposta, né? Entendemos que o reformador estava correto na sua intenção e esses 4 pilares, né, também, como eu disse no início, são muito atuais ainda hoje, né? Precisamos resgatá-los também para a nossa vivência comunitária ainda hoje. Também hoje nós somos tentados a buscar outras práticas, a colocar a nossa fé em outras coisas, a não buscarmos a palavra de Deus para alimentar a fé, a querermos pagar por milagres, curas, por acharmos que nós temos o poder de conquistar algo diante de Deus. Por isso esses 4 pilares são muito atuais, são muito fundamentais ainda hoje para a vivência comunitária, para o ser igreja, para a nossa vivência pessoal da fé. Precisamos lembrar que tudo que temos, inclusive a fé em Cristo,
é um presente de Deus, é graça de Deus. E que em gratidão por tudo aquilo que Deus já fez por nós, aí sim nós agimos também de uma forma diferente nesse mundo, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus assim também nos ajude na nossa prática comunitária. E para você que talvez tenha mais interesse nesse assunto, eu vou deixar aqui descrito um link para um vídeo que foi elaborado pelos 500 anos da Reforma Protestante na nossa igreja. E ele fala mais sobre esse assunto, de uma forma divertida, inclusive, lúdica, sobre o que aconteceu na Reforma Protestante, sobre as suas implicações também em outras áreas de nossas vidas. Se você tiver interesse, pode acessar e aproveitar esse conteúdo. Que Deus possa abençoar continuamente a nossa vida, a nossa vivência como igreja e que também possamos lembrar dessa data importante, que é a Reforma Protestante. E que não esqueçamos aquilo que Lutero diz, de que uma igreja em reforma precisa constantemente passar por novas reformas. Que nós possamos reavaliar também sempre de novo a nossa prática enquanto igreja, enquanto pessoas cristãs. Amém.
convidar você para juntos orarmos. Amado Deus e Pai, eu te agradeço e te louvo por esse dia, pela nossa vida, por tudo que tu fazes por nós e através de nós. Também quero te agradecer por tua palavra, também por podermos lembrar desses pilares da Reforma Protestante. Obrigado que um dia, ó Deus, levantaste pessoas que perceberam também as falhas dentro da igreja e puderam mudar muitas coisas. E que também hoje, Deus, tu possas revelar para nós aquilo que nós precisamos mudar na nossa prática como comunidade, como igreja, a nossa prática pessoal, como pessoas cristãs. Ajuda-nos a sempre de novo percebermos a importância de alimentarmos a nossa fé com a tua palavra, Deus. Que tu constantemente possas nos dar vontade de lermos, de estudarmos, de meditarmos na tua palavra. E acima de tudo, que tu possas nos conceder a oportunidade de também colocarmos ela em prática nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Que possamos ser divulgadores dessa tua palavra, não só com as nossas palavras, mas especialmente a partir das nossas ações, das nossas atitudes. Que tu possas assim abençoar a tua igreja, que tu possas, ó Deus, abençoar também aqui a nossa paróquia, as nossas comunidades, as atividades que nós realizamos e que nós tenhamos sempre como centralidade a Jesus Cristo, aquele que é o Senhor e Salvador de cada um de nós. Que tu possas abençoar essa nova semana que começamos, que tu possas estar nos conduzindo, que tu possas também estar conosco nas nossas angústias, aflições, dificuldades, mas também junto às nossas alegrias e conquistas. Que tu estejas conosco, com a nossa família, é o que pedimos e também agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante a sua face e que Ele te dê a paz, hoje e sempre. Amém.